Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. E uma vez que você é a imagem do próprio Deus, naturalmente o lugar que você vive, este planeta, é o próprio centro do universo. Eles acreditam nisso há muito tempo, não é? Até agora eles estão insistindo. Você já ouviu falar desse cara, o Copérnico? Copérnico foi um dos primeiros caras que chegou e disse: a Terra não é o centro do universo, não apenas não é o centro do universo, nem mesmo é o centro do sistema solar. E ele imediatamente morreu. Isso não é algo ruim, isso é algo bom. Porque o homem a seguir, depois dele, quando ele pronunciou a mesma coisa, eles quiseram arrancar a pele dele fora e a pele não cooperaria. Então eles decidiram queimá-lo vivo. O próximo homem importante que pronunciou a mesma coisa foi Galileu. Ele disse a mesma coisa. Então eles se prepararam com os descascadores de pele. Daí ele disse: não, 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 não. A Terra é o centro do universo e do cosmos. Qual é o meu problema? Como você diz, a Terra não é apenas o centro do sistema solar e não é apenas o centro do universo, é o próprio centro do cosmos. De qualquer maneira, eu não sei o que é o centro do cosmos. Você quer dizer, eu quero salvar a minha pele, isso eu sei. Portanto, hoje a ciência provou a você que definitivamente a Terra não é o centro do sistema solar. No universo, você é apenas uma coisa minúscula. Amanhã de manhã, se você e seu planeta desaparecerem, se ele evaporar, ninguém vai sentir falta. O sistema solar inteiro evapora amanhã de manhã. Será apenas um pequeno espaço vazio que ninguém vai sentir falta na existência? Nada vai acontecer? Sim? Deus não virá resgatar você. Vai ser apenas puf, pronto, acabou. Isso é uma coisa boa. Toda essa ideia de que eu sou feito à imagem de Deus deixou o homem tão bruto e ele tem andado sobre este planeta tão desenfreadamente, sem nenhuma preocupação com qualquer outra vida neste planeta, apenas porque ele acredita ser a imagem de Deus. Se você soubesse que sua vida é tão significativa ou tão insignificante como a de uma formiga, ela é, na verdade. Todas essas ideias grandiosas que os seres humanos têm de si mesmo, que somos feitos à imagem de Deus e que Deus nos ama e... essas são ideias perigosas que tornaram o ser humano tão indiferente, insensível à vida ao seu redor. Ele pensa que este planeta e o universo foram todos criados para ele. Nenhuma outra vida tem qualquer direito de viver aqui, exceto ele. Ele simplesmente perdeu. Todo o juízo de sua cabeça sumiu. Simplesmente por causa deste tipo de ideia. Agora, a ciência moderna meio que tem sido muito ruim para o seu ego. Agora ela diz que você é apenas uma bolha de nada. Pulsando assim neste momento e amanhã,
de verdade. Veja, o que quer que você pense sobre si mesmo. Vocês estão todos respirando? Está todo mundo respirando? Nenhum yogi. Ninguém é capaz de parar de respirar e sentar. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Se a próxima inspiração não acontecer, onde quer que o procuremos, você não existe. Sim ou não? Veja o quão frágil isso é. Apenas respire cuidadosamente, isso pode desaparecer. É como um balão, entra e sai, sai. Não entrou de novo, puf. Acabou. Assim tão frágil e ao mesmo tempo tão resistente, não é? Quantas coisas um homem pode fazer, mas ao mesmo tempo quão frágil. Não é preciso um elefante para matá-lo, um maldito vírus. Então, sem conhecer a natureza essencial da vida, nós estamos tentando, de alguma forma, seguir estupidamente. Esse é todo o problema. Agora, como existir aqui? Hoje, como viver? Como fazer essa vida de tal maneira que ela seja propícia a conhecer, experienciar e manifestar dimensões mais profundas da vida como uma forma de viver? Se você quer receber as dimensões mais profundas da vida, se você tem que se tornar propício, se sua mente, seu corpo e suas energias têm que se tornar propícios para receber algo além do que você é neste momento, a primeira coisa é: eles devem te ouvir. Eles devem receber instruções suas. Se seu corpo, se sua mente, se suas energias recebessem ordens suas, você naturalmente manteria isto em máxima agradabilidade? Sim ou não? Você manteria? Então, se você mantiver este continuamente agradável, se você mantiver este constantemente agradável, então sua inteligência florescerá para uma dimensão completamente diferente de percepção. Quando você não é mais um problema, quando você não é mais um problema por si mesmo, existem milhões de problemas no exterior, mas você não é o problema. Você está simplesmente bem. Se você se tornar assim, você se torna receptivo. Então, sempre os sistemas iógicos têm falado de bem-aventurança, êxtase, ananda. Você sabe toda essa coisa? Não porque a bem-aventurança é um objetivo por si mesmo. É somente num estado de agradabilidade que este estará no mais alto nível de receptividade. Caso contrário, quando este está em turbulência, quando este é um problema por si mesmo, ele não pode receber. Ele não pode entender o mais profundo da vida da maneira que ela é. Ele pode apenas lutar pela sobrevivência. Estar no caminho do divino significa que você não tem mais as suas bobagens. Where does your nonsense come from? De onde vêm essas bobagens? Um pouco dos seus pais, um pouco da sociedade em que você vive, o resto você inventa.
Sim. Sim ou não? Um pouco da sua genética, um pouco das impressões exteriores. Usando essas duas coisas, você inventa o resto. O que vem de situações exteriores é tudo muito fragmentado, é em partes. Talvez essa informação seja útil para a sua sobrevivência. Ela é. O que vem dos seus genes. Você sabe, Charles Darwin lhe disse que você era um macaco? Então, se você disser, a minha genética decide quem eu sou, esse negócio de macaco não vai acabar nunca. Porque mesmo agora, seu DNA é apenas 1,23% diferente do de um chimpanzé. Sua evolução é apenas esse tanto. Então, quanto mais você depende da sua genética, mais macaco você se torna. Digo macaco porque, se você seguir sua genética, você se torna cíclico. Se você se desloca assim, em um dado momento, se não estiver alerta, você vai sair pela tangente. Se você for assim, você pode desacelerar, pode acelerar, você não vai a lugar algum. Então, estar no caminho do divino significa, em primeiro lugar, libertar-se da sua genética. É nesse contexto que dizemos que Shiva é Swayambhu. Isso significa que ele não tem parentesco. Ele abandonou. Ele limpou dele a sua mãe e o seu pai. Sem pai, sem mãe, só ele. Porque genética significa repetição. Repetição significa natureza cíclica. Natureza cíclica significa que você está andando em círculos, não está indo a lugar algum. Então, esse negócio de eu e tudo o que você está lendo, trechos de Vedanta, por favor, pare com isso. Não leia todas essas coisas, eu e minha consciência e minha testemunha, e onde está a testemunha, testemunhando a testemunha, testemunha, testemunha. Você pode continuar infinitamente. A testemunha, 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 e a testemunha, 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 testemunha. Isso é apenas um jogo mental. Pessoas ignorantes agindo como se soubessem. É isso que acontece. As filosofias vão florescer. Filosofias, quanto mais filosófica é uma sociedade, ou quanto mais filosófico é o ser humano, mais ele está declarando claramente ao mundo que ele é um impostor, o que ele não sabe. Ele age como se soubesse. Pessoas simples e práticas sabem que não sabem. E se orgulham de não saber. Isso é um problema, mas, pelo menos, elas sabem que não sabem. Portanto, não caia nesta armadilha de intelectualizar a existência. Você usa com muita confiança esta palavra existência, mas você sabe o que é a existência? Alguém sabe o que é a existência? Alguém sabe? Ninguém sabe. Então, quando falamos, quando usamos palavras,
cujo significado não sabemos, isso se chama asneira, não? Mas talvez seja uma asneira socialmente muito valiosa porque confunde as pessoas. Se você consegue confundir algumas pessoas, elas podem acreditar que você é inteligente. É sério. Se você quer ser considerado intelectual, basta confundir algumas pessoas. Você não precisa trazer bring clarity to anybody. clareza para ninguém. O trabalho, a espiritualidade, ou o trabalho espiritual é sobre trazer clareza, Not confusion. não confusão. Confusão só fazemos quando as pessoas têm conclusões profundas. Quando as pessoas têm conclusões em sua mente que elas acreditam ser tudo, então nós a confundimos um pouco, de modo que as suas conclusões fiquem mais flexíveis. Certa vez, Shankaran Pillai ganhou na loteria do estado de Meghalaya. Ela ainda existe? Tem ou não tem mais? Não tem loteria? Ok, naquela época. 1984. Mudamos a data, qual é o problema? Afinal, nós inventamos as datas, nós podemos usá-las do jeito que quisermos, não é? Agora não. Em 1984 ele ganhou na loteria. E as pessoas se juntaram, a imprensa foi e todos disseram: "Uau, você ganhou na loteria." 560 milhões. Você sabe como era nesse tempo, não é? Então, como você conseguiu esse número da sorte? Então Shankara Pillai disse: em 3 noites consecutivas eu tive um sonho. No sonho, dizia número 8, número 8, número 8, 3 vezes. Por 3 vezes apareceu 888. Então eu pensei, 3 vezes 8 é 32. E fui comprar o bilhete 32 e ganhei. Então as pessoas disseram: "Bem, 3 vezes 8 não é 32, é 24. Ele disse: "O que isso importa? Eu ganhei na loteria." Então eu estou lhe dizendo, a existência não se encaixa na sua lógica. Ela não é logicamente correta. Ela não é logicamente correta. Mas é fantástica. Ou seja, o que há de errado? Ou seja, o que há de errado? Isso significa que sua lógica é muito limitada, não é? Não, a existência não é correta, porque não se encaixa na minha lógica. This is the argument of a madman, isn't it? Esse é o argumento de um louco, não é? É assim que as coisas são. Se a sua lógica não se encaixa nisso, o problema é com a sua cabeça, não com a existência. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Pelo ângulo da moralidade,
Para mim, a questão é apenas se isso funciona ou não, porque uma vez que viemos aqui como vida, toda a vida, não apenas a vida humana, toda a vida está aspirando a se tornar uma vida plena. Sim? Uma minhoca quer ser uma minhoca plena, um inseto quer ser um inseto pleno, uma árvore quer ser uma árvore plena. E é claro, um ser humano está aspirando a ser um ser humano pleno. Mas nós sabemos claramente o que é uma minhoca plena, o que é um inseto pleno, o que é uma árvore plena, mas não sabemos o que é um ser humano pleno. Seja o que for que você tenha se tornado, ainda existe um anseio dentro de você para se tornar algo mais, não é? Então, obviamente, você não sabe o que é um ser humano pleno. Então, quando você nem sabe o que é um ser humano pleno, como é que você ainda se coloca para dormir? Veja, qualquer tipo de entorpecente significa que de alguma maneira você está suprimindo a vida. Aquele que sabe como administrar seus próprios pensamentos e emoções, se você soubesse como manter seu pensamento e emoção do jeito que quer, você ficaria radiante ou tenso, ou infeliz? Ou o quê? Eu estou perguntando, isso é uma pergunta. Se seus pensamentos e emoções aceitassem instruções suas, naturalmente você não se manteria no mais alto nível de prazer e experiência? Você se manteria, certo? Então, se você estivesse no mais alto nível de experiência interior, você gostaria de diminuí-la com álcool ou drogas? Não. Então agora, nossas mentes estão num estado em que estão causando uma enorme quantidade de estresse e infelicidade. Você quer um alívio, pelo menos no fim do dia? Se você beber durante o dia, será rotulado. Então, pelo menos quando vai para casa... Há um mês eu estava em Nova York com um grande grupo de pessoas e perguntei qual a porcentagem de pessoas na cidade de Nova York que pode se sentar à noite em paz. Não precisa nem ser em êxtase, apenas em paz. Sem sequer uma taça de vinho. Eu estou tratando uma taça de vinho como uma dose mínima. Elas debateram e disseram 5%. 5% das pessoas podem se sentar em paz à noite sem sequer uma taça de vinho. Eu estava em Londres, entre um grupo muito proeminente de pessoas. Eu perguntei a elas que porcentagem de pessoas em Londres pode se sentar em paz sem sequer precisar de uma taça de vinho. Elas disseram menos de 1%. O que eu quero dizer é que o mundo inteiro está chegando lá. Você sabe por quê? Simplesmente porque o intelecto humano está ativo como nunca esteve antes. Nunca antes, na história da humanidade, uma quantidade tão grande de pessoas pôde pensar por si mesmas. Antigamente, seu sacerdote, seu sábio, sua escritura, seu guru, alguém pensava por você? Você não devia pensar? Em muitas culturas, se você pensasse, eles arrancavam a sua cabeça? Se você pensasse por si mesmo, para além do livro que estava lá, eles geralmente arrancavam a sua cabeça porque você seria um incômodo, sim ou não? Mas pela primeira vez na história da humanidade, mais do que nunca as pessoas estão pensando por si mesmas. Quando você começa a pensar por si mesmo, a menos que algo seja logicamente correto, você não consegue engolir aquilo, não é? Algo chega até você, a menos que faça sentido, você não consegue engolir e digerir, não é? Mesmo no pior tipo de discussão que acontece entre as pessoas, você está assistindo ao debate presidencial e tudo mais, no pior tipo de discussão que acontece, para aquela pessoa aquilo faz sentido? Sim ou não? Em casa, marido e mulher, há uma discussão. Os dois pensam que o outro é um absurdo, mas internamente para eles faz sentido o que eles estão falando, não é? Então, a menos que seja logicamente correto, você não consegue engolir. Então, quando isso acontece com você, o que está acontecendo no mundo, já aconteceu com você e está acontecendo com a nova geração de forma ainda mais intensa, é que os céus vão desmoronar.
não é um pequeno acidente? Os céus estão desmoronando? Nesta geração, embora o céu já esteja desmoronando, as pessoas estão de alguma forma tentando mantê-lo ali, mas estou lhe dizendo, seus filhos vão derrubar o céu se ele não cair. Porque é assim, o que tem no céu? Vamos olhar para isso. Veja, no céu hindu, a comida é muito boa. Também tem bebida. Então, se você gosta de comida e bebida, você deve ir para o céu hindu. É o melhor lugar para se comer. O próprio Nala cozinha para você. No outro céu, tem damas de vestido branco flutuando nas nuvens. Se você gosta desse tipo de ambiente, deve ir para lá. Se você for para outro céu, terá problemas com virgens. Mas não há bebida por lá. Então, se você gosta disso, vá para lá. Mas como você vai para lá? Qual é o GPS para se chegar ao céu? Aconteceu numa escola dominical no Alabama. O professor da escola dominical estava a todo vapor. A plateia não era de adultos, era de crianças pequenas, mas ele estava a todo vapor. Então, no meio daquilo tudo, da coisa toda, o professor perguntou, o que você tem que fazer para ir para o céu? A pequena Maria se levanta e diz, se eu esfregar o chão da igreja todos os domingos, vou para o céu? Ele disse, absolutamente. Outra garotinha se levanta e diz, se eu dividir 50% da minha mesada com meu amigo menos privilegiado, vou para o céu? Correto? E um garotinho se levanta e diz, se eu ajudar as pessoas necessitadas, eu vou para o céu? Correto? O pequeno Tommy, lá no fundo, se levanta e diz, você tem que morrer primeiro? Essa é a qualificação, sabe? Você tem que morrer primeiro. Quando você morre, dependendo da cultura a qual pertence, nós vamos queimá-lo, enterrá-lo, ou jogá-lo para os pássaros. Uma dessas coisas nós faremos. O que você chama de meu corpo é apenas um pedaço deste planeta. É melhor colocá-lo de volta lá quando tiver terminado. Quando você tiver terminado com este corpo, deve colocá-lo de volta na Terra. É a coisa mais ecológica a ser feita. Então, quando vai para o céu, obviamente, você não tem um corpo. Quando você não tem um corpo, o que você vai fazer com boa comida e virgens? Eu acho que não faz nenhum sentido. Então, eu estou dizendo, nos próximos 25, 30 anos, todos os céus desmoronarão. Já desmoronaram na mente da maioria das pessoas. Provavelmente a geração passada estava pensando de forma ativa em ir para o céu. Vocês estão assim um pouco... Vocês sabem que não vamos a lugar algum, mas você tem um pouco de medo de negar isso? A próxima geração negará ativamente? Sim ou não? Seus filhos negarão com toda certeza? Então os céus desmoronarão? Os céus podem desmoronar, mas a aspiração humana de experimentar algo mais não acabará. Quando esse anseio para experimentar algo mais se torna forte, a maneira como temos administrado esse anseio nos seres humanos é, não se preocupe se você está infeliz agora, mas se você não beber esta noite, quando for para o céu, os rios estarão cheios de vinho. Não em taças pequenas, nos rios. Então, essa esperança, quando ela desmoronar, já está desmoronando e nos próximos 25, 30 anos desaparecerá no mundo. Quando isso acontecer,
Então, as pessoas se voltarão para as substâncias químicas em grande escala. O movimento já é enorme em todo o mundo. Então agora, não é uma questão de moralidade, é apenas isso. Olhe nos meus olhos e veja, eu estou sempre chapado, mas nunca toquei em substância alguma. Mas eu estou o tempo todo chapado, todos nós estamos sentados aqui no mesmo salão, nós respiramos o mesmo ar, provavelmente nós comemos a mesma comida, mas neste momento, como eu estou internamente, eu não troco isso por nada no universo. Você me dá o mundo inteiro nada feito, porque isto aqui é maior do que isso, porque a experiência humana é gerada a partir de dentro. Se você assume o controle disso, você cria a experiência que deseja. Se você não assume o controle disso, acidentalmente você fica embriagado. Se a bebida funcionou bem, você fica embriagado, caso contrário, você fica outra coisa. Agora, se você assumir o controle da base de sua experiência, naturalmente causará a experiência mais agradável para si mesmo. Então, isso não tem nada a ver com bebida, não tem nada a ver com drogas. Isso tem a ver com... Você assumiu o controle da sua vida ou você é um acidente? Se você é um acidente, a ansiedade é natural, não é? Se você é ansioso, você quer de alguma forma reduzir a intensidade da vida, pelo menos à noite? Se isso não for possível, pelo menos no fim de semana você quer reduzi-lo um pouco? Veja, se a maior coisa que você tem em sua vida, nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução neste planeta, sim? Comparado a qualquer outra criatura, nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução. Neste ponto de evolução, uma coisa que nos aconteceu é que, veja, fisiologicamente, nós não somos tão robustos quanto outras criaturas, sim? A maior coisa que nos aconteceu é que nossa inteligência floresceu. Se nossa inteligência floresceu, verdadeiramente floresceu, então deveríamos, pelo menos, saber como tornar isto aqui absolutamente belo e agradável, não é? Se a inteligência floresceu, se você quer criar o mundo que quer, não é importante que pelo menos você seja capaz de criar a si mesmo do jeito que quer? Se nem mesmo o que você quer acontece dentro de você, como é que o que você quer vai acontecer na sua vida? Não se trata, para a maioria das pessoas, não é que as suas vidas não estejam acontecendo do jeito que elas querem, nem mesmo a mente está acontecendo do jeito que elas querem. Essa é toda a infelicidade. Aconteceu. Num determinado dia, uma moça foi dormir. Uma moça foi dormir. Durante o sono, ela teve um sonho. No sonho, ela viu um homem atraente parado e olhando para ela. Então ele começou a se aproximar mais perto, mais perto. Ele chegou tão perto que ela podia até sentir sua respiração. Ela tremeu, não com medo. E então ela perguntou, o que você vai fazer comigo? O homem disse, bem moça, o sonho é seu. O que está acontecendo na sua mente é a droga do seu sonho? Nem mesmo o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer, isso é um problema? Se o seu sonho estivesse acontecendo do jeito que você quer agora, você gostaria de beber? Meu Deus, isto aqui pode fazer muitas coisas para você. Você não precisa de nenhuma ajuda externa. Se o seu sonho pudesse ser exatamente do jeito que você quer, você poderia se sentar aqui, criando uma bem-aventurança absoluta para si mesmo? Sim ou não? Sim. Mas nem o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer, é assim que é. Nem a máquina de sonhos está aceitando instruções suas. Então a única maneira é matá-la? Não, matá-la. Com entorpecentes, você está tentando matá-la? De alguma forma, você está tentando matá-la, não está? Colocá-la para dormir? Isso, em termos de evolução, é um passo para trás.
Quando 90% da população do planeta bebem e usam drogas, digamos, você verá isso? A menos que façamos algo significativo nos próximos 15, 20 anos, se fizermos algo significativo, isso pode mudar. Caso contrário, você verá nos próximos 60, 70 anos, 90% da população humana usarão algum tipo de substância química. 70% da população dos Estados Unidos supostamente estão sob medicação prescrita, 30% estão comprando nos becos, certo? As três principais indústrias do planeta são, armas e material bélico estão em primeiro lugar, produtos farmacêuticos em segundo, álcool em terceiro. Você é um beneficiário ou contribuinte? O álcool é a terceira maior indústria. Então, veja, um leva você para a morte, outro finge trazer você de volta, outro é 100% morte. Essas são as três maiores indústrias do planeta, maiores do que a comida. Você pode acreditar nisso? A indústria de alimentos no planeta, no final de 2015, era de 7,6 trilhões de dólares. A indústria farmacêutica era de 7,2 trilhões de dólares. Agora acho que ela ultrapassou. Isso significa que estamos consumindo mais remédio do que comida? Fomos derrotados ou não? Com certeza fomos derrotados, não é? Então, provavelmente daqui a 5 anos, a indústria do álcool será maior do que a indústria de alimentos? Isso significa que nós definitivamente fomos derrotados, não é? Então não se trata de por que eu não deveria curtir isso. Eu estou dizendo, se você quiser realmente curtir esta vida, por que você não quer curtir a bebida? Eu quero que você entenda, você quer curtir a sua vida, não é? Se você quiser curtir esta vida, eu vou lhe ensinar um caminho pelo qual você pode ficar super entorpecido, ao mesmo tempo super alerta. Como é isso para você? Olhe para mim. Estou o tempo todo bêbado. Mas, se você quiser, eu posso apenas ficar assim, desse jeito, a qualquer momento? Eu posso. Você nunca me viu? Eu posso ficar totalmente entorpecido a qualquer momento, porque o tempo todo eu estou ligado, o tempo todo plenamente consciente. É isso que precisa acontecer com a humanidade, não é? E todo ser humano é capaz disso. Eles simplesmente não prestaram atenção nessa direção, isso é tudo. Estão seguindo soluções baratas. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Você faz algo, você não faz nada, você está feliz, você está infeliz, tic-tac, tic-tac, está passando para todos nós, ele não para nenhum de nós. Não podemos dizer, hoje não usei, deixa que eu vou rebobiná-lo, não existe tal coisa, o tempo está simplesmente passando. Por isso, a única coisa que podemos administrar é a nossa energia. Podemos administrar a nossa energia de tal forma, quer seja... em tornar a sua vida muito profunda, esses são dois aspectos quando se trata da vida. Uma coisa é tornar a sua experiência de vida muito profunda. A outra coisa é que a sua atividade deve ser impactante. Eu acho que vocês estão se concentrando demais em tornar as suas atividades impactantes e não investem em tornar a sua vida profunda. Porque neste momento você acha que o ácido o tornará profundo, que fumar o tornará profundo. Bem, isso lhe dá uma fachada, na verdade. Isso o torna frívolo. Isso também é possível. Eu lhe digo. No meu tempo, quero dizer, quando eu estava na universidade,
13 dos meus amigos, em um período de 7 a 8 anos, 13 dos meus amigos morreram. Alguns por causa das drogas, overdose. Alguns pilotando motos de forma muito imprudente, sabe? Sem saber onde está o limite. Tentando pilotar como outra pessoa, certo? Você pode pilotar até o seu limite, você não pode fazer o que outra pessoa faz. Outra pessoa talvez esteja fazendo outra coisa. Você deve pilotar até o seu limite, você deve saber qual é o seu limite, você permanece naquela margem e vê como ultrapassar aquela margem, mas você não tenta fazer o que outra pessoa está fazendo nesse momento. Então, desse jeito, 13 dos meus amigos em um período de 7, 8 anos, cerca de 4 deles por drogas, os 9 restantes por causa de moto, eles perderam suas vidas. Todos eles eram pilotos maravilhosos, pilotaram comigo por muitos anos, todos eles, não é como nos Estados Unidos, ok? Isso é como sentar em um micro-ondas pilotar nos Estados Unidos. Não tem nada, apenas coloque no controle de cruzeiro e sente. Não é assim na Índia. Você está pilotando, um elefante pode estar na estrada, certo? E você precisa estar super alerta e intuitivo para pilotar numa determinada velocidade. Eram caras bons, muito bons no que faziam. Mas um deles bebe, dirige, sabe, pilota. O outro acha que pode fumar e depois pilotar, dar uns tragos e depois pilotar, coisas assim, ou alguém a todo custo quer ultrapassar o outro, enfim. Essencialmente, não está calibrando as suas energias direito. Aqueles que morreram, morreram. Muitos outros se tornaram contadores, tornaram-se advogados, tornaram-se alguma outra coisa. Todos eles têm a minha idade agora. Quando eu olho para eles, todos são bem-sucedidos, têm dinheiro, esposa, filhos, tudo isso, mas não há vida neles. O tempo irá passar, de qualquer forma, quer você goste ou não. O hoje termina, o amanhã vem, o amanhã acaba, está acontecendo para todos nós. Portanto, estes são os 2 únicos ingredientes que você possui: tempo e energia. O que você faz com a sua energia é a profundidade da sua vida e também o impacto do seu trabalho. Por favor, todos vocês, façam isso acontecer para si mesmos. O mais importante é que a vida deve se tornar profunda em sua experiência. Então, como você impacta as pessoas, você não precisa se preocupar. Qualquer que seja a maneira que você faça será para o melhor. Mas se você vive de forma superficial e tenta impactar as pessoas, algumas vezes você fará coisas boas, algumas vezes você fará coisas terríveis às pessoas, talvez com boa intenção. Porque as coisas mais horríveis neste planeta são feitas com as melhores das intenções. Não com má intenções. Sadhguru, obrigado por nos abençoar hoje com a sua sabedoria. Podemos... Você disse que a água tem alguma memória. Sim. Existe alguma viabilidade para trazer esse nível de memória para a nossa vida ou algo assim? Existe alguma evidência científica ou espiritual ou alguma outra evidência disponível para isso? Basicamente, como eu sou químico, eu estou te dizendo isso. Ok. Hoje, tudo bem se eu descer até vocês? Hoje, particularmente nos últimos 4 anos e meio, uma quantidade fenomenal de pesquisas foi feita sobre a água e o potencial da água. Isso começou meio sem querer por causa da maneira como a água utilizável no mundo está diminuindo por pessoa. Na Índia, por exemplo, em 1947, em 1947, a quantidade de água que um indiano em média tinha, de água potável, hoje nós temos apenas 20% disso. Eles dizem que por volta de 2025, nós teremos apenas 7% do que tínhamos em 1947 por pessoa. De água per capita, somente essa quantidade estará disponível. Portanto, por causa disso, muitas pesquisas aconteceram sobre a água. Foi principalmente a partir disso, mas aos poucos eles se aprofundaram mais e mais e descobriram que o que você, sendo químico, você deve estar bem ciente disso, sem alterar a composição química da água. Você pode reorganizar o arranjo molecular de tal forma que a água vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que normalmente. A tal ponto, ela é sensível a tal ponto que, se eu pegar um copo d'água na minha mão e apenas olhar para ele de uma certa maneira e te dar, você sentirá bem-estar. Se eu olhar para ele de outra maneira e te dar, você ficará doente essa noite. Isso não é mais superstição, isso é ciência.
Eu vou contar um incidente que aconteceu. Por volta de uns 17 anos atrás, anunciei um programa de 90 dias. Um programa de 90 dias para quê? Bhuta Shuddhi é o aspecto mais fundamental do yoga. Bhuta Shuddhi significa, você sabe o que? Panchabhutas, os 5 elementos na natureza: terra, água, fogo, ar e espaço. Esses são os 5 elementos na natureza. São esses 5 elementos, me desculpe, eu estou em algum lugar. São esses 5 elementos que são os componentes básicos que fizeram esse corpo, que fizeram esse planeta, que fizeram todo o universo, não é? Toda a existência, de certa forma, é um jogo desses 5 elementos. Portanto, Bhuta Shuddhi trata da limpeza desses 5 elementos dentro do sistema. Como esses 5 elementos se comportam dentro de mim determinará a qualidade de quem eu sou. Com base nisso, a forma básica do yoga é simplesmente Bhuta Shuddhi. Tudo mais surge disso. É ensinado em vários fragmentos por muitas pessoas sem compreenderem o todo, a homogeneidade do que isso é, mas essencialmente trata-se de assumir o controle dos 5 elementos. Você pratica Bhuta Shuddhi por um certo período de tempo e você alcança o que é chamado de Bhuta Siddhi, o que significa que você tem controle total sobre os 5 elementos. A tal ponto, existem alguns episódios em que, na hora da morte ou no momento de deixar o corpo, um yogi entra numa sala, as pessoas o trancam por fora, ele entra e depois de alguns dias elas abrem e ele simplesmente não está lá, porque ele desmaterializa a si mesmo. Ele não quer incomodar você com o funeral. Ele não quer que ninguém o carregue para o túmulo. Ele simplesmente desmaterializa seu próprio sistema. 17 anos atrás eu anunciei um programa, pela primeira vez um programa de 90 dias. O porquê de 90 dias é que, aproximadamente a cada 40 e 48 dias, o sistema passa por um certo ciclo no nível elementar. Isso é chamado de mandala. A cada 40 ou 48 dias existe um ciclo pelo qual o sistema passa. Portanto, esse é o motivo pelo qual, se você for a qualquer médico ayurvédico ou a um Siddha Vaidya, ele sempre lhe dará um remédio para 40 ou 48 dias para usar esse ciclo, o ciclo natural do corpo. Então, eu disse 2 mandalas, no mínimo. 3 seria bom, mas se eu dissesse 3, muitas coisas aconteceriam. Eu disse, com um mínimo de 2 mandalas, se você fizer sadhana, você pode ganhar controle sobre o seu sistema. Aqueles que quiserem vir, venham. E sair da cidade, porque sei que muito drama aconteceria. Agora, numa família, o marido quer vir para os 90 dias, a esposa irá fazer katak. A esposa quer vir para os 90 dias, o marido age como Rajinikanth em casa, o homem com raiva, anda para cima e para baixo como um herói. Tantas coisas, algum drama acontecerá, então eu não quero estar lá. Eu disse, aqueles que quiserem vir, venham, a decisão é de vocês. Então, depois disso eu voltei, você sabe, para uma família particular que eu conheço bem. Você sabe, é uma parte normal da nossa hospitalidade. Quando alguém chega na casa, a primeira coisa que você faz é trazer água. Então essa senhora da casa trouxe água para mim e ela estava como Kali, de repente, não apenas Katak, ela estava como Kali. Eu olhei para ela, ela era uma senhora gentil, hoje ela está na forma de Kali. Então eu olhei para ela, ela me ofereceu a água e eu disse, Ama, eu não preciso dessa água, eu não preciso beber essa água. Você está como Kali nesse momento. Eu não preciso de prasadam de Kali nesse momento, eu estou bem. Ela disse, por que eu vou envenenar a água? Eu disse, não, você não precisa envenená-la, isso já foi feito. Então eu disse a ela, tome um gole desse copo. Ela tomou um gole do copo. E aí eu disse, traga o copo para mim, eu segurei em minhas mãos por 2 minutos e simplesmente o entreguei a ela. Beba agora. Ela bebeu um gole, explodiu em lágrimas e começou a chorar. Ela disse, é doce. Eu disse, essa é toda a diferença. Agora, seu corpo tem mais de 70% de água. Se a água nesse sistema se comportar de maneira doce, você será pelo menos 70% doce?
Se o ar e a terra se comportarem docemente dentro de você, você será pelo menos 90% doce? O espaço nunca incomoda ninguém, não é? Portanto, a ciência essencial do yoga diz respeito ao Buddha Shuddhi sobre tomar conta dos elementos dentro do sistema. Uma vez que você tenha controle sobre os elementos no seu sistema, você também pode influenciar os elementos ao seu redor. Essencialmente, todo o seu trabalho com a vida, todo o seu trabalho no mundo é simplesmente com os elementos, sempre, de uma forma muito básica, não é mesmo? Então, se você tiver certo domínio sobre isso, você vai... O que você quiser, você nem mesmo precisa pensar sobre isso. Sua intenção, você não tem que gerar um pensamento um pouco antes de ter a intenção, é assim que a vida vai funcionar para você. Portanto, o sucesso não é uma tarefa ladeira acima. Se você levar este a um lugar mais alto, se você elevar este ao lugar mais alto que ele pode alcançar, então tudo é ladeira abaixo. Você consegue correr facilmente ladeira abaixo ou ladeira acima? Definitivamente a ladeira abaixo, não é? Então, existe alguma evidência científica? Existem evidências científicas substanciais hoje sobre como a estrutura molecular da água pode ser reorganizada sem alterar a estrutura química, mesmo com um simples pensamento ou um toque? O problema é... A sua avó lhe disse isso, não foi? As suas avós não lhe disseram? Você não deve beber água das mãos de ninguém, não deve aceitar comida de ninguém, existe uma certa maneira, você deve receber somente se elas tiverem boas intenções em relação a você. Elas disseram essas coisas para vocês? Mas quando sua avó disse isso, o problema é que se isso vem do Oriente é superstição, se vem do Ocidente isso se torna ciência. É assim que é. Isso tem que mudar. A sua geração é responsabilidade de vocês mudar isso? Mesmo que venha do Oriente, se for ciência, é ciência? Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.